Gênesis capítulo 8, versículo 22. Todos encontraram? Amém? Que vai nos dizer assim a palavra inerrante de Deus: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Vou repetir. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém? Sente-se no seu lugar, por gentileza. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco na Tua palavra. Que o Senhor venha falar de uma maneira plena, poderosa, soberana, e que somente a Ti a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos iniciando o ano de 2021, e como é o começo, o início de um novo ano, nós temos aí pela frente 12 meses, dos quais nós não sabemos o que vai acontecer. A única pessoa que sabe o que vai acontecer durante todo este novo ano se chama Deus. Só Deus sabe, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que vai de fato acontecer neste ano de 2021. Mas o que Deus é maravilhoso, porque Ele tem o seu povo, Ele tem a sua igreja. Então Deus, Ele vem falar com a sua igreja, e Ele vem conduzir a sua igreja para aquilo que Ele tem preparado em 2021 para ela. Então, os planos de Deus para nós, a Bíblia diz que são planos de paz, que são planos bons. Deus não fica, me permita conjecturar, Deus não fica lá no céu com um papelzinho na mão e uma caneta dizendo assim: deixa eu ver como que eu vou destruir a vida daquele meu servo em 2021. Deixa eu ver como é que eu vou fazer a minha serva sofrer em 2021. Deus não fica fazendo isso. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz, de prosperidade, de nos dar um futuro abençoado. Por que que Deus tem esses planos? Porque você já viu o pai desejar mal para o seu filho? E a Bíblia diz que Deus é nosso pai. Então o próprio Jesus, numa certa ocasião, Ele disse assim: se o filho de vocês pedir o pão, vocês dariam uma pedra? Se pedir um peixe, vocês dariam uma serpente? Se vocês, sendo pecadores e maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará aquilo que vos pedirem. Então o nosso Pai, Ele quer o nosso bem, Ele nos quer ver feliz. Só que Deus, Ele é aquele Pai um pouco diferente de nós. Por quê? Porque o Pai da terra, o Pai ser humano, Ele quando quer dar algo para um filho, Ele dá para o filho estando obediente ou não. Ele dá. O filho desobedece, ele pode ficar bravo, mas depois o amor que ele tem pelo filho, ele vai lá e dá o que tem que dar, mesmo se o filho não estiver obedecendo. Já o Pai Celestial é diferente. Por quê? Porque Deus não abençoa desobedientes. Deus, Ele perdoa os desobedientes, porque os desobedientes se arrependem de ter errado. Então, todas as vezes que um desobediente se arrepender, o Pai sempre estará dando perdão. Porque é um arrependimento verdadeiro.
Agora, quando um desobediente desobedece o Pai, nosso Deus, e mesmo assim não se arrepende e continua desobedecendo, e aí ele vai pedir alguma coisa, aí pela Bíblia Sagrada fica difícil ele receber. Por que que fica difícil? Porque há um plantio. Tudo que plantamos, nós colheremos. Olha o que nós lemos aqui em Gênesis 8, 22. Aqui está dizendo semeadura e cega, ou seja, plantar e colher. O tema desse ano, no nosso ministério, aqui em São Paulo, é esse. 2021, ano da colheita. O ano que nós vamos colher. Colher o que, pastor? Colher aquilo que nós plantarmos. Então, quando nós olhamos e vemos aqui, em Gênesis 8, 22, está escrito que enquanto a terra existir, a terra ainda existe? Sim ou não? Sim. Olha a terra aí, eu e você estamos nela. Então, se a terra ainda existe, quer dizer que essa lei aqui ainda predomina até os dias de hoje. Enquanto a terra existir, haverá plantio e haverá colheita. E aqui vai o seguinte, sabe o que está acontecendo? É que enquanto o mundo existir, haverá quem planta e haverá quem colhe. E aí olha que interessante lá, Gálatas capítulo 6, abra a sua Bíblia. Antes de Efésios, Gálatas 6, versículo de número 7 até o 9, vai nos dizer assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar. Porque o que planta, o que semeia na carne, da carne ceifa, colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito, colhe, ceifa a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos, e se não houvermos desfalecido, desanimado. Então, observe, voltando lá no início do versículo 7, que antes de falar de plantio e colheita, o próprio Deus, usando aqui o apóstolo Paulo, está dizendo assim: não erreis. Em outras versões, a palavra não erreis, ela está escrita assim: não vos enganeis. Por que está dizendo não erreis, não vos enganeis? Porque o diabo é enganador. E o que mais Satanás tem feito é enganar as pessoas com relação à revelação verdadeira da Bíblia. Quanto menos alguém conhecer a palavra, mais esta pessoa erra. Quanto menos essa pessoa ter a sua mente aberta para a palavra de Deus, mais ela está propensa a fracasso e derrota. Jesus, uma certa ocasião, virando, ele disse o quê? O meu povo se perde, perece, é derrotado, é fracassado, porque lhes falta o conhecimento. Em outra passagem, a Bíblia está nos dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada é a bússola do crente para 2021. Você está num barquinho neste ano, diante de um oceano, e você não sabe o que vai acontecer lá do outro lado, porque você não é Deus. Você não sabe o que vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2021. Você não sabe. Mas aí você precisa do quê? Para você chegar lá no final de maneira segura, de maneira tranquila, de maneira abençoada. O que é que você precisa? De bússola, de uma direção, de uma visão. E isso está na palavra do Senhor para a tua vida.
Então 2021, a bússola da tua vida tem que ser a Bíblia. A bússola da tua vida tem que ser a palavra de Deus. E aí você precisa receber esta palavra para quê? Para que você não se engane. Versículo 7 de Gálatas, capítulo 6. Para que você não erre. Ele está dizendo, não erreis. Porque o que tem de gente errando, e errando como, pastor? Pessoas que estão se deixando enganar. O que é se deixar enganar? Se deixar enganar é quando as pessoas pensam que elas vão plantar uma semente ruim e vão colher um fruto bom. Isso é se enganar. E quando nós falamos de semente, muita gente fica pensando só na questão financeira. E não é. Nesta noite a minha mensagem é espiritual. Eu estou num culto de Santa Ceia e o tema da minha mensagem é plantio e colheita espiritual. Então, as pessoas se enganam a si próprias quando pensam que podem plantar sementes ruins e vão colher frutos bons. Deixa eu popularizar um pouco mais essa expressão, para ficar até mais fácil para todos nós. Gente que planta arroz e pensa que vai colher feijão. Gente que planta feijão e pensa que vai colher milho. Gente que planta milho e pensa que vai colher abacate. Não, a semente que você plantar em 2021 na tua vida espiritual é o fruto que você vai colher. Não erreis, diz a Bíblia, não vos enganeis. Então nós temos pessoas que por motivos das suas emoções, dos seus sentimentos, e por outras razões, elas pensam assim, não pastor, peraí, mas comigo vai ser diferente. Não pastor, comigo Deus já entende a minha situação, Deus já entende o meu caso. Eu já conversei com Deus, Deus já falou comigo que tudo bem, pastor, que Ele entende a situação que eu estou passando. Olha, eu não estou aqui para julgar se Deus falou com você ou não. Quem sou eu para julgar isso? Eu não estou aqui para dizer que você pensou que foi Deus e não foi Deus, ou pensou que era você e de repente foi Deus mesmo. Eu não estou aqui para entrar nessa questão. Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer. Se Deus realmente falou com você, que Ele aceita você plantar arroz para colher feijão, que Ele aceita, entende, concorda, que você vai plantar ruim para colher coisa boa, onde na Bíblia Deus te mostrou isso? Porque Deus jamais vai quebrar a sua palavra. Deus jamais vai violar este livro para agradar a mim ou a você. Deus nunca quebrará os seus princípios eternos em favor de ninguém. Ao contrário, Ele nos dá os princípios eternos para que nós venhamos seguir estes princípios e recebemos a bênção que Ele tem reservada para nós. Então sempre questione isso. Deus, Ele não vai quebrar o princípio da semeadura. Deus disse e determinou na sua palavra, enquanto houver a terra, haverá quem plante e quem colha. E em Gálatas Ele está dizendo, não errem, não cometam erros com a sua plantação. Não plantem de forma errada. E aí no versículo posterior, ele nos dá uma dimensão do que é isso.
quando ele vai dizer assim: aquele que planta na carne, colhe corrupção. Em outras palavras, aquele que planta na sua carne, no seu achismo, nos seus próprios pensamentos de vida, de mundo, de cosmovisão, aquele que planta na sua vida conforme as suas emoções, ele vai colher corrupção, vai colher destruição. Ou seja, a tua vida espiritual em 2021, se você deseja colher coisas boas, você precisa plantar o que é certo. E o que é plantar o que é certo? É isso, de que se você conduzir a tua vida espiritual conforme as tuas emoções, você vai andar numa corda bamba. Você vai andar à beira de um grande precipício, porque uma hora dá certo, mas de repente, do nada, tudo pode desabar. Tudo pode se acabar. Por quê? Porque você está firmado nas suas emoções. E as suas emoções vêm de onde? Vêm do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. Nosso coração nos engana. Quer um exemplo? Eu vou te dar. O que é fazer o que é certo? O versículo de número 7 ainda diz assim: Deus não se deixa escarnecer. O que significa isso? Deus não se deixa ser desprezado. Deus não se deixa ser ignorado. Por quê? Porque todas as vezes que nós agimos, andamos, pensamos como se Deus não fosse nada, estamos desprezando Deus. Estamos ignorando a Deus. Estamos fazendo justamente o que o versículo está dizendo para não fazermos. Pastor, quando é que eu vou agir de uma maneira que eu vá desprezar a Deus, que eu vá me comportar como se Deus não existisse? Todas as vezes que você planta com a sua carne. Todas as vezes que você direciona a tua vida espiritual conforme você acha. Vamos para o exemplo que eu prometi. O teu espírito diz para você plantar a oração. A oração te leva à comunhão, porque orar é conversar com Deus. Então a oração vai te levar para perto de Deus ou para longe? Para perto. Ela vai te aproximar de Deus. Todas as vezes que desenvolvemos comunhão com alguém, nós nos tornamos íntimos dessa pessoa a cada dia. Converse com alguém apenas uma vez por mês e você não é íntimo dessa pessoa. Converse com alguém a cada 15 dias e você não é íntimo dessa pessoa. Converse com alguém todos os dias, todas as horas, todos os momentos e vocês se tornarão íntimos um do outro. Então a oração diz que você vai para perto de Deus, que te atrai para a intimidade com Deus. Isso é o mundo espiritual, dizendo: plante oração, plante oração. O que eu vou colher? Eu vou colher intimidade, eu vou colher a aproximação de Deus na minha vida, eu vou colher estar onde eu estiver, no culto, na minha casa, no meu trabalho, na rua, eu vou sentir a presença de Deus, porque eu estarei com Ele o tempo todo. Agora, se for pela carne, a tua carne vai dizer: você está orando demais, reserva um tempo para outras coisas também. A tua carne vai dizer: você está muito cansada hoje, olha quanta coisa você fez, hoje ore um pouco menos, vá descansar,
tua carne também precisa de um descanso, senão você vai acabar tendo uma estafa, você vai acabar tendo um problema cardíaco, você está se cobrando demais. Não, hoje ore menos. A tua carne vai dizer, não, ora depois, hoje vai passar um filme tão interessante, um filme tão legal, um filme tão bom, aproveita o filme, depois do filme você vai orar. Então se você ouvir a carne, o que você vai plantar? Você vai começar a plantar pouca oração, distanciamento. E o que você vai colher? Quando não se planta oração, não se tem intimidade. Quando nós olhamos os personagens da Bíblia do passado, nós ficamos maravilhados com o nível de intimidade que esses homens e mulheres tinham com Deus. Nós ficamos maravilhados como Deus usava estes homens e essas mulheres. Alguns de nós chegam até a cogitar e pensar, Deus, eu queria ser como fulano da Bíblia. Eu queria ser como fulana da Bíblia. Que bênção, imagina, oh glória, que unção, que intimidade, que nível de graça e de mergulho na presença de Deus. Mas não é por aí. A verdade, o que nós deveríamos dizer a nós mesmos era o seguinte, será que eu planto o que eles plantaram? Será que eu faço o que eles fizeram? Será que eu estou disposto a pagar o preço que eles pagaram? Então veja como é diferente. E quando nós olhamos para tudo isto, nós vemos que o versículo 8, que está falando a respeito do plantio na carne e o que é colhido, ele também vai dizer, mas o que planta no Espírito, esse colherá a vida eterna. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? O que isso está dizendo, meus irmãos? Está dizendo o seguinte, plantar no Espírito é eu não fazer a vontade da minha carne, mas é eu fazer a vontade de Deus. Plantar no Espírito é mesmo que eu não concorde, mas aquilo é o certo a fazer, eu devo fazer. Um exemplo, eu não concordo, acredito que você também não, que o médico deva amputar, cortar, retirar uma parte do corpo de alguém, cortar um braço, cortar uma perna. Eu não concordo. Mas, se o certo for amputar a perna, amputar o braço, amputar uma mão, para salvar aquela vida, porque se aquela pessoa não tiver o processo de amputação, ela vai morrer, porque de repente é um câncer, de repente é alguma coisa que a medicina chegou à conclusão que apenas remédios e tratamentos não resolverão, e que é necessário ter um procedimento cirúrgico de amputação. Se aquilo é o certo a fazer, mesmo que eu não concorde, mas vai salvar a pessoa, então nós ficamos com o que eu acho ou não acho, ou ficamos com o que é certo? Eu usei um exemplo da medicina, mas traga isso para a sua vida espiritual. Traga isso para a sua vida com Deus. O pastor falou para chegar mais cedo para orar. Eu não concordo, mas é certo ou é errado chegar mais cedo para orar? O pastor falou não sei o que lá na igreja para eu me envolver mais na obra de Deus. Eu já tenho tanta coisa para fazer. Eu trabalho, eu cuido de casa, eu cuido de família, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Eu não concordo, mas é certo ou é errado? Eu estou dando exemplos. Mas você sabe coisas da sua vida que eu não sei, e que você deve trazer à luz do holofote da palavra do Senhor, e esta revelação está dizendo, olha, plante o que é certo.
tome as atitudes corretas. Não já teve vezes que você queria orar, eu estou falando bastante sobre oração, ou queria louvar, ou queria ofertar, não sei, ou queria evangelizar. Não já teve vezes que você quis fazer alguma coisa, e a sua carne tentou te impedir, e mesmo sem vontade alguma, você fez, porque você sabia que era o certo a fazer, e depois que você iniciou, rompeu aquela barreira contra a tua própria carne, e foi em frente em fazer o que era correto, você percebeu que aquilo clareou depois, que aquilo trouxe um regozijo dentro da sua alma, que aquilo trouxe uma alegria do céu dentro de você, que aquilo te mostrou uma nova perspectiva, que você olhou e falou assim: glória a Deus que eu fiz, glória a Deus que eu fui, glória a Deus que eu não tomei atitude contrária. Já aconteceu isso com você? Isso acontece com todo mundo. Então nós olhamos aqui e vemos que no versículo 9, ele vai terminar nos dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não estivermos desfalecidos. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você não pode desistir de plantar. Que você deve plantar o certo e sempre continuar plantando. Que você deve sempre tomar a atitude correta de fazer o certo. Por quê, pastor? Porque haverá colheita. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar perdão, você vai colher perdão. Se você plantar misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você plantar oração, você vai colher comunhão com Deus. Se você plantar jejum, você vai colher fortalecimento para vencer tentações e vencer o inimigo. Se você plantar ensinamento, conhecimento, mergulho na palavra de Deus, você passar em 2021 a ser um aluno, uma aluna frequente, fiel da escola bíblica, a não faltar aos cultos, a estar sempre buscando ao Senhor, você vai colher. Você vai colher. Sabe o que acontece com muitos crentes? Por que hoje muitos crentes estão desanimados? Por que hoje tem muita gente parada em casa? Você sabia que tem músicos muito bons, que louvavam e tocavam na casa de Deus, e hoje estão em casa, parados, com o seu talento enterrado. Pregadores excelentes, que têm o dom da palavra, e que estão em casa, parados, não estão pregando. Pessoas que antes eram ativas na obra, faziam tudo que podiam pela obra de Deus, tinham em seu coração aquele sentimento maravilhoso. E eu postei ontem, que nós ficamos o dia todo aqui, para fazer uma organização de limpeza, tirar coisas velhas, jogar fora, e tive ajuda aqui de vários irmãos, irmãs, que vocês já sabem quem são, que eu coloquei agradecendo, fiz questão de colocar agradecendo por nomes lá no grupo. E o interessante que é o seguinte: quando todos nós, com certeza, ao acordarmos pela manhã, porque marcamos cedo, você acorda com o corpo ainda querendo mais ficar na cama, você acorda ainda com aquela sensação de que, nossa, eu podia dormir um pouco mais hoje, já que é um sábado, não tenho que trabalhar, eu poderia aproveitar um pouco mais, descansar um pouco mais, mas aí você vence essa primeira etapa, vai lá, se troca, vem. Quando você chega aqui, que você olha tudo que tem para fazer, você olha e pensa: meu Deus, será que eu dou conta? Será que vai? Vamos lá, vamos indo de pouco em pouco. Mas quando você se envolve, quando você coloca a mão, e você está aqui trabalhando e fazendo, a hora passa, você não vê passar, é regozijante, é revigorante trabalhar para Deus,
trabalhar na obra de Deus, seja o que for. No caso aqui, ontem nós ficamos das 9 da manhã até as 18h30 da tarde. Ficamos aqui o dia todo, trabalhando, um trabalho que não é pregar, não é ensinar, não é dirigir um culto, não é dirigir um congresso. É pegar a vassoura, varrer o chão, é pegar água e jogar na parede, é pegar entulho, separar para jogar fora. É trabalho, vamos chamar de trabalho braçal, só que é para a casa de Deus, é para a obra de Deus. E a mesma satisfação de estar aqui nessa tribuna pregando para você, é a mesma de ter pegado uma vassoura ontem aqui para varrer, ter pegado um rodo para puxar, porque é para o Senhor, você faz com amor. Quantas pessoas estão em casa desanimadas, porque perderam esse amor, perderam esse ânimo de dizer, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Jesus. Por quê, pastor? Porque elas começaram a ouvir os seus sentimentos, elas começaram a dar ouvidos para as suas emoções, e as suas emoções começaram a desviar o olhar, desviar o foco. Ao invés de olhar que é Deus, que eu estou fazendo para Deus, elas começaram a pensar, eu fazer para aquele homem ali? Nem pensar. Eu fazer ali para aquela denominação X, denominação Y, denominação Z? Nunca. Eu fazer para aquelas irmãs? Não, jamais. Começou a levar para o outro lado, para o lado pessoal, para o lado errado. E aí o diabo veio e começou, está vendo, você fica fazendo essas coisas, faz não, você não é boba, não seja tapete, não seja isso. O diabo, você sabe, ele é um enganador, e ele sempre vai dizer o que a sua carne gosta de ouvir. O diabo nunca vai chegar na sua carne e dizer assim, olha, coloca a sua carne para orar, porque você não está orando nada, você está carnudo demais. Eu, Satanás, estou observando que você está carnuda demais. Coloca a tua carne para orar. O diabo nunca vai dizer isso à sua carne. O diabo vai dizer o contrário. Ele vai dizer o contrário. Olha como você está bem. Olha, eu tenho umas coisas aqui para você, se interte com isso aqui, ocupa a sua mente com isso aqui, e desviar você totalmente dos propósitos divinos. Desviar você da palavra. Você vai para a Bíblia e o diabo, nessa hora que você foi para a Bíblia, ele faz a campainha tocar, chega uma visita que você nem imaginava, para você largar a Bíblia. Você vai orar, ele faz o seu celular tocar, alguém que nunca te liga na hora que você vai orar, porque ele quer desviar você da oração, porque ele sabe que se você plantar, você vai colher. Então o que ele quer fazer? Ele quer impedir que você plante. E se ninguém planta, tem colheita, sim ou não? Não, não tem colheita. Se não plantar, não colhe. Agora olha que interessante, eu vou falar muito com vocês sobre plantar e colher, não vai ser hoje. Quarta-feira eu vou trazer uma palavra muito especial aqui sobre plantar e colher, que vai edificar você demais, vai edificar a sua vida. Mas aprenda nessa noite que enquanto houver o mundo, e é o que está acontecendo, a plantar e a colher. E aí a decisão é sua, porque eu estou falando de coisas espirituais. E todos vocês que estão aqui têm a semente certa. Ninguém que está aqui pode dizer, eu não tenho essa semente. Tem. Tem sim. Como assim, pastor? Você sabe orar? Sei. Então você já tem uma semente. Você sabe jejuar? Sei. Então você já tem uma outra semente. Você sabe louvar? Sei. Você já tem uma outra semente. Você sabe trabalhar para Jesus? Sei. Já é outra semente. Você sabe evangelizar? Sei. Já é outra semente. Você sabe invocar a presença de Deus na tua vida? Sei. Já é outra semente.
Você sabe obedecer? Sei, já é outra semente. Você sabe ser fiel? Sei, já é outra semente. Olha quantas sementes já estão aí na sua mão. É só você começar a plantar. Ou seja, semente todo mundo aqui tem. Mas só para não ficar no ar, por que eu estou falando que tem um monte de gente parada também? Porque essas pessoas pararam. Não colheram mais. Enquanto você ficar presa aí no seu mundinho, não há colheita para você. E aprenda uma coisa nesta noite. Ninguém planta no seu lugar. Não tem como eu virar para alguém, eu virar para você que está parado, parada, e eu dizer assim, não, faz o seguinte, ó, eu vou plantar por você, fique tranquilo, você não está plantando, mas eu vou plantar por você e por mim. Não existe isso. É impossível. Por quê, pastor? Porque o semear, o plantar é individual e o colher também é individual. Eu não vou colher por você. Você não vai colher por mim. Eu vou colher o que eu planto e você vai colher o que você planta. Não tem como trazer uma mistura. Eu planto aqui, você colhe para mim. Pastor, mas espera aí, Paulo falou que um planta, o outro rega, o outro colhe. Ali é outra história. Ali é outra história. Eu estou falando da sua vida espiritual. Hoje o tema é plantar e colher na vida espiritual. Como que você quer colher em 2021 espiritualmente? Seria muito fácil trazer uma mensagem aqui, como que você vai plantar e colher financeiramente. E falar um monte de bênção de riqueza para você. Seria muito bom uma mensagem dessa. Deus é Deus de riqueza? É. Deus é Deus que dá colheita na riqueza? Dá. Mas não é esse o tema dessa noite. O tema é 2021 para você. Como é que vai ser a tua vida espiritual? O que você vai colher? E começa agora. A terra está pronta. 2021 já começou. 2021 já começou. A terra já está diante de você. E o Espírito Santo está dizendo, e aí? Qual vai ser a sua decisão nesse ano? Você vai continuar parada? Você vai continuar presa no seu mundo? Você vai continuar se achando sempre a vítima de tudo? Você vai continuar sempre achando que está tudo acabado? Que agora é só esperar a morte chegar? É isso? Se é isso, o Senhor já está falando aqui na palavra para você, está errado. Não é isso. Isso é semear na carne, e quem semeia na carne, colherá destruição. Não queira colher destruição. Ah, mais do que minha vida já está destruída, é impossível. Tem certeza? Será que você já provou o que é destruição para valer? Será que realmente você já está vivendo destruição mesmo? Você pode estar passando por grandes problemas, você pode estar passando por grandes lutas e provas, mas eu tenho certeza que isso não é nada perto do que é uma destruição de verdade. Porque se houvesse uma destruição de verdade, você nem estaria aqui. Se você está aqui, é porque ainda há uma esperança para você. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem coisas novas para você. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem planos maravilhosos para a sua vida. Se você está aqui e tem passado problemas e dificuldades, passou em 2020, é porque Deus quer te proporcionar um 2021 melhor.
diferente, abençoado. Deus falou aqui no culto da virada, que 2021 nós estamos em Beraca, nós estamos no vale da bênção do Senhor. Diante daquilo que era para ser a nossa destruição, vai ser de onde surgirão as mais altas e sublimes bênçãos da parte de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero nesta noite não te desanimar, eu quero te encorajar. O Senhor está trazendo uma palavra em que Ele está tocando na sua ferida, sim, porque é para te curar e dizer para você: está na hora de voltar, está na hora de plantar, está na hora de se envolver, está na hora de abraçar outra vez da obra do Senhor, mergulhar na casa do Senhor, porque é daqui que jorra a tua bênção. Irmãos, alguém tem testemunho para contar de que ficando trancado dentro de casa recebeu mais bênção do que cultuado a Deus na igreja? Se alguém falar, eu ficando em casa fui mais abençoado do que ir na casa de Deus, eu vou ficar meio assim, com o pé atrás com essa pessoa. Porque então a Bíblia seria uma mentira, quando ela diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2021, você pode estar com um monte de planos e projetos, ou às vezes não tem nenhum ainda, não sei. Mas aqui está a palavra de Deus para você nesta noite. Tendo planos ou ainda vai fazer os planos, a palavra é esta: Deus tem que ser prioridade em 2021.